Vamos seguindo, porque o Roberto Azevedo, ele é embaixador e é ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, ou seja, nome grande aí. Ele avalia que a decisão final envolvendo esse novo tarifaço do Trump sobre os produtos brasileiros, ele vai depender muito mais da pressão das empresas dos Estados Unidos do que da negociação entre os governos. O diplomata ele disse ao jornal Globo que o foco das empresas brasileiras tem sido ampliar a lista de produtos incluídos entre as exceções às novas tarifas. O Azevedo participou das audiências públicas do escritório do representante de comércio, representando tanto a Companhia Siderúrgica Nacional, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e a Confederação Nacional da Indústria. Ele foi questionado sobre a importância do apoio das empresas americanas a esse posicionamento do Brasil contra as tarifas e disse o seguinte: a importância é total. Toda a lista de exceção montada até agora foi baseada em pedidos de empresas americanas ou porque o governo americano percebeu que estava dando um tiro no pé, aumentando custos para o consumidor sem alternativas de fornecimento, como no caso do café e do suco de laranja. Nenhuma exceção concedida até hoje resultou de negociações diretas entre governos. Todas vieram de pedidos de entidades e empresas americanas. Ele também disse que discorda que a ameaça do novo tarifaço de Trump envolva questões de orientação política contra o Brasil. O Azevedo acrescentou o seguinte: o que existe é uma decisão de política industrial do governo americano. Essa medida atinge 86 países, então não é algo direcionado especificamente ao Brasil ou à orientação política dos países afetados. Os Estados Unidos decidiram usar tarifas para atingir dois objetivos: trazer plantas produtivas para dentro do território americano, para criar empregos e para aumentar a arrecadação. E está certíssimo, né? Você sabe, Rafa, que aqui com a gente pode faltar dinheiro, mas não falta memória, né? Na carta de 9 de julho, na carta de 9 de julho do ano passado, aquela em que Trump anunciou as tarifas de 50%, que abriam com Bolsonaro, depois falava da coisa das redes sociais, depois não sei o quê, da falta de lealdade do Brasil nas negociações comerciais. Aí ele ia para o seguinte parágrafo: está claro, falando para o Lula, né, tal, dizendo, se o senhor retalhar, haverá ainda mais, mas tudo isso pode ser revisto se vocês transferirem suas empresas para os Estados Unidos. Está lá na carta. Parece comédia? Parece. Parece piada? Parece. Pega lá a carta. Pega lá a carta. Eu publiquei a íntegra dessa carta, na época está no UOL, mas fácil de achar. Mas acho em todo lugar. Então, de fato, isso que o Azevedo está falando, com esse sobrenome, nem poderia dizer coisa errada, não é mesmo? Veja, sobrenome virando destino, que coisa. Gente, eu faço muita brincadeira, né? Tem gente que pode levar a sério. Mas esse Azevedo também está certo. O que ele está dizendo é o seguinte: isso não é porque o Trump não gosta do Lula. Eu quero o Flávio eleito, então. E agora nós já temos no Metrópolis, o Metrópolis está noticiando agora, nós temos lá a notícia dada pela Karine Souza, o Greer, Jameson Greer, diz que a decisão do tarifaço está próxima e vem em passe com o Brasil. Ele vem em passe com o Brasil porque, no fim das contas, as decisões não estão sustentadas, elas não se sustentam em argumentos plausíveis. Elas não se sustentam em argumentos sólidos. Tudo ali foi absolutamente contestado. Eu fui atrás das manifestações. Quem quer que tenha defendido as tarifas, e foi uma minoria de americanos, e o Flávio, né, que não contestou, né, só pediu para adiar. Quem sustenta a tarifa o faz em defesa dos seus interesses cartoriais, dos seus interesses econômicos de grupo, enfim. Então, por exemplo, o pessoal da carne, porque existe uma exceção para a carne, né? A carne ficaria fora. Nisso que o Jameson Greer apresentou, a carne ficaria fora. O pessoal da carne foi lá e disse: não, a carne tem que ficar dentro. Por quê? Estão defendendo os produtores deles. Não aceitam que o Brasil tenha uma produtividade maior nessa área do que eles têm.
Entende? Então, assim, não é político. Não é político. É uma escolha de política industrial, que eu diria anticapitalista na atual fase do capitalismo. É o modo desesperado, errado, contraproducente que o Trump tem de tentar enfrentar a China. E a China, como nós já dissemos, está com aquele sorriso do gato de Alice, né? Vai, meu filho, continue aí, continue nessa, né? Então, cara, é realmente desastroso que as coisas caminhem por aí. Então, veja, seria a hora, né? Já que o Flávio decidiu ir lá, ele teria de. Já decidiu, tá bom, eu venho aqui para dizer que, independentemente das minhas divergências com o atual governo do Brasil, sou candidato à presidência, mas não reconheço como válidas as sustentações, os argumentos, válidos os argumentos dos Estados Unidos. Seria um bom momento da política se isso acontecesse, ainda que aquela audiência não fosse necessariamente para ele, para políticos e tal. Mas, evidentemente, não foi isso que ele fez. Né? Ele resolveu fazer a seguinte aposta. Se os Estados Unidos mantiverem a tarifa, e o prazo se esgota em 15 de julho, né, que foi exatamente quando faz exatamente um ano que eles abriram a investigação, se os Estados Unidos resolverem realmente impor as tarifas, aí eu vou dizer que a culpa é do Lula. O que é uma pilantragem, né? Porque falso, já que as tarifas não decorrem disso. Né? O Brasil não é o único país, como você lembrou há pouco, o Trump resolveu desafiar a Suprema Corte apelando à seção 301. Né? Que é uma lei que não passa pelo crivo da Suprema Corte. Né? Naquele estranho modelo que eles têm lá. Né? E se eventualmente for retirado ou aumentar a lista de exceções, aí eu vou dizer que foi por minha intervenção, foi por minha causa, o que também será mentira absoluta, uma vez que este senhor, né, foi lá para justificar tarifas, não para combater tarifas.